Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje interseção de retas, reta ortogonal a duas retas e ponto que divide um segmento de reta numa razão dada. Começamos com interseção de duas retas. Então, aqui nós temos as retas R, escrita aqui as equações paramétricas da reta R e uma reta S, dadas as equações reduzidas da reta, certo? Então, são duas retas coplanares e não paralelas. Então, R e S, elas são concorrentes. O que significa isso? Existe um ponto de interseção entre essas duas retas, e esse ponto satisfaz o sistema formado por ambas as retas. O que significa isso? Significa que esse ponto aqui satisfaz as equações das duas retas. Vejamos um exemplo. Encontre o ponto de interseção das retas dadas. Reta R, eu tenho aqui as equações paramétricas da reta, e reta S, as equações reduzidas da reta na variável x. Então, como é que a gente vai encontrar esse ponto, que é a solução do sistema com as equações de R e S? Bom, primeiro, a gente deixa as duas retas com as equações do mesmo tipo. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui as equações paramétricas da reta R e transformar em equações reduzidas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente pega essas equações aqui, transforma em simétricas e depois passa para as reduzidas, ou dá para fazer direto. Eu vou mostrar os dois jeitos. Então, primeiro, nessa primeira equação aqui, eu tenho que isolar o t para escrever as equações simétricas da reta, certo? É assim, t igual. Então, eu vou passar o menos 1 para o outro lado, x sobre menos 1 é igual. Vou passar o 1 para o lado de lá, então vai ficar y menos 1 sobre esse 2 que está multiplicando o t, vai passar dividindo. Igual, aqui seria z menos 0, então é só z, e o menos 2 que está multiplicando o t, passa dividindo. Das equações simétricas, como é que a gente transforma em equações reduzidas? Bom, eu tenho que igualar duas a duas, lembram? Escrever o y em função do x e o z também em função do x. Então, eu vou escrever aqui primeiro o y menos 1 sobre 2, igual x sobre menos 1, eu posso escrever menos x, certo? Divisando aqui por 1, não preciso colocar o 1 e posso passar o menos lá para frente do x. Então, y menos 1, 2 passa multiplicando, menos 2x, y igual a menos 2x mais 1 que passou para cá, é a primeira equação reduzida que a gente tem. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o z. Z sobre menos 2 é igual a x sobre menos 1. Bom, os dois lados aqui estão negativos, então eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar z sobre 2 igual a x sobre 1, que eu não preciso escrever, mas vou colocar aqui. E aí, o 2 vai passar para o outro lado multiplicando 2x, que é a outra equação reduzida que a gente tem. Então, essa primeira equação aqui, o y em função do x, e a segunda, o z em função do x também. Outra maneira da gente resolver, então, vou escrever aqui, ou eu posso pegar aqui o t
isolar o t em função do x, da primeira equação, e depois substituir aqui o t nas outras duas. Aí eu já vou ter o y e o z escritos direto em função do x. Então, na primeira equação, eu vou escrever t igual a menos x. Passei esse menos para lá, ou multipliquei por menos 1. T igual a menos x, certo? Se t igual a menos x, então eu vou substituir aqui nas outras duas. Y igual a 1 mais 2 vezes o t, que é menos x. Então, eu vou ficar com menos 2x mais 1, a mesma equação de antes. E o z é menos 2 vezes o t, que é menos x, z igual a menos com menos, mais 2x. Então, eu encontrei as duas equações aqui de forma direta, sem precisar ter escrito, né, as equações simétricas da reta. De qualquer maneira, as duas respostas chegaram neste mesmo resultado. Então, as equações reduzidas da reta R, que era o que a gente queria. Agora, tanto a reta R quanto a reta S estão escritas na forma reduzida. Então, aqui agora nós temos o sistema. Aqui é da reta R e aqui é da reta S. Então, o que a gente vai fazer para achar esse ponto de interseção? Nós vamos igualar. Eu quero achar um ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo. Então, esse ponto vai satisfazer as duas equações. Então, eu vou igualar y aqui. Vou pegar o y da reta R e vou igualar o y da reta S. Então, aqui eu tenho menos 2x mais 1 igual a menos 3x mais 2. Vou passar esse menos 3x para cá e o 1 para lá. Então, aqui ficou x igual a 1. Obtendo o valor do x, aí eu vou substituir. Por exemplo, na reta R. Se o x for igual a 1, então, vou substituir aqui o x por 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1, menos 1. O y é menos 1. E o z? 2 vezes o x, que é 1, dá 2. Então, o ponto de interseção é 1 do x, menos 1 do y e 2 do z. A gente substituiu na reta R. Na reta S, tem que dar o mesmo valor. Vamos substituir aqui na reta S. O y é menos 3x mais 2. Vou substituir o x por 1. Menos 3 vezes 1 mais 2 dá o mesmo menos 1. E o z? O z é 3x menos 1. 3 vezes o x, que é 1, menos 1, 3 menos 1, dá 2 também. Então, o ponto aqui satisfaz também a equação S. 1 menos 1 e 2, que é o mesmo ponto que satisfaz a equação R. Portanto, é o ponto de interseção. Reta ortogonal a duas retas. Dadas as retas R e S, R em verde e a S em azul, não paralelas, com vetores U da reta R em verde e V da reta S em azul. São os vetores que dão as direções dessas retas. Qualquer reta T que seja simultaneamente ortogonal às retas R e S, terá um vetor diretor aqui da reta T, né, vamos chamar de W, um vetor paralelo ao produto vetorial de U por V. O produto vetorial é um vetor simultaneamente ortogonal a esses dois, como a gente já estudou lá em vetores. Então,
a reta T será simultaneamente ortogonal às retas R e S. Vejamos o exemplo. Determine as equações da reta T que passa pelo ponto A. Então, aqui são as componentes x1, y1, z1 da reta T que a gente quer encontrar as equações. Não diz qual tipo de equação, então pode ser paramétrica, simétrica ou reduzida, ou vetorial. Então, é esse o ponto que a gente vai utilizar. E o vetor, né? Para escrever as equações de uma reta, eu preciso do ponto e do vetor que dá a direção. Bom, tá me dizendo que ela é simultaneamente ortogonal a essas duas retas aqui. Então, eu tenho que fazer o produto vetorial dos vetores que dão as direções dessas retas R e S. A reta R tem as equações paramétricas da reta. Então, o vetor U, que dá a direção da reta R, vai ser tirado daqui, o coeficiente do T, menos 1, 2 e menos 3. Tá aqui o vetor U. O vetor V, a equação que eu tenho aqui para a reta S é equação simétrica. Então, embaixo do x aqui no denominador, componente x, o y não está escrito nessa forma. Significa o quê? Que eu tenho zero aqui. Zero, que eu não posso escrever nessa forma porque eu ficaria com divisão por zero. Então, a componente y é zero e a componente z embaixo do z menos 1. Então, eu vou fazer o produto vetorial desses dois vetores. Produto vetorial, na primeira linha eu coloco os vetores I, J, K, na segunda linha as componentes do vetor U, na terceira linha as componentes do vetor V. Como é que eu resolvo esse determinante? Eu posso resolver tirando a linha e a coluna do I, e eu resolvo esse determinante 2 por 2. Então, a componente I do vetor, que esse vetor aqui eu poderia escrever menos 2i mais 8j mais 6k, ou eu escrevo nessa forma como a gente está acostumado. Então, vai ser 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 0. Então, fica menos 2 a primeira componente. Segunda componente, eu tiro a linha e a coluna do j e resolvo esse determinante 2 por 2. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 9. Vai ficar menos 8. Mas como é a componente j, e o j está na linha 1, coluna 2, eu troco o sinal. Então, fica mais 8. E a componente z aqui do vetor, eu vou tirar a linha e a coluna do k. E vou resolver esse determinante aqui 2 por 2. Então, aqui dá 0 menos 6, que fica mais 6. Então, aqui eu tenho A, B e C. Então, eu tenho o ponto A, que, por exemplo, as equações eu tenho equações simétricas como resposta, mas poderia ser outra, né? Então, é x menos o menos 2, então fica x mais 2, dividido pelo A, que vale menos 2, igual y menos, aqui é 1, então aqui é y menos 1, né? Porque aqui é 1 positivo, dividido pela componente B, que é 8. Igual z menos a componente z1, que é 3, dividido por c, que é 6. Ou as equações paramétricas da reta. Como é que eu poderia escrever as equações da reta T, que é a reta pedida? X igual a x1, que é menos 2, menos 2t. Y igual o y1, que é 1, mais o b, 8,
T. E Z igual, componente Z1, que é 3, mais o C, 6T. Equações reduzidas também poderiam ser encontradas. Então, aqui eu tenho as equações paramétricas e equações simétricas. Como não pedi aqui qual tipo, eu posso dar uma resposta ou outra. Então, aqui eu tenho graficamente o que está acontecendo. Eu tenho o ponto A dessa reta T e eu tinha dois vetores aqui das retas R e S. Então, achar o vetor simultaneamente ortogonal é fazer o produto vetorial desses vetores aqui. Aí, eu vou encontrar o vetor que dá a direção dessa reta T. Ponto que divide um segmento de reta numa razão dada. Dados P1 e P2, dois pontos de um segmento de reta, dizemos que o ponto P divide o segmento de reta P1, P2 na razão R. Então, um R aqui qualquer. Se eu tiver P1P, então, esse comprimento aqui, P1P, é igual a um R P2P. O que é P1P? É P menos P1. O que é P2P? É P menos P2. P é um ponto genérico. P1 tem componentes x1, y1, z1. Então, o que dá P menos P1? X menos x1, primeira componente. Segunda componente, y menos y1. Terceira componente, z menos z1. Igual a R, que multiplica P menos P2 agora. X menos x2, y menos y2, z menos z2. Agora, eu vou fazer aqui para x, para a componente x. Eu vou igualar os dois lados. Então, eu tenho aqui x menos x1 igual, esse R, ele vai multiplicar aqui dentro. Então, eu vou escrever Rx menos Rx2. Eu vou juntar os x. X menos Rx, vou passar o x1 para cá, x1 menos Rx2. Vou colocar o x em evidência aqui, o que vai sobrar? 1 menos R, igual a x1 menos Rx2. E o x é x1 menos Rx2 sobre 1 menos R, que é as coordenadas do ponto aqui, P, né, componente x, que divide o segmento nessa razão R. Então, aqui eu vou substituir o R por um determinado valor, que é a razão que eu quero encontrar. Esse cálculo que eu fiz para x vai ser feito aqui para y também, vou chegar numa fórmula bem parecida, e a mesma coisa para z. Então, esse cálculo aqui vai se repetir para as componentes y e z. Vejamos um exemplo. Dados os pontos A e B, determine o ponto P que divide o segmento AB na razão menos 1/3. Então, aqui a gente tem as fórmulas que a gente acabou de encontrar. Então, a razão R, a gente vai substituir agora por menos 1/3. Aqui eu tenho x1, y1, z1, x2, y2, z2. E vou substituir aqui. Então, x igual, x1 é 2, menos o R, que é menos 1/3. Então, menos com menos dá mais 1/3, vezes o x2, que é 3. Dividido por 1 menos o menos 1/3. Então, ficou 1 mais 1/3. Aqui eu vou simplificar, ficou 2 mais 1. E aqui embaixo eu vou tirar o mínimo.
O mínimo desses dois é 3, por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, mais 3 por 3 dá 1, vezes 1 dá 1, então vai ficar 4/3 aqui embaixo. Então, eu tenho divisão aqui de frações, né? 3 dividido por 4/3. Como é que se faz isso? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 3 vezes 3/4, que dá 9/4. Então, a primeira componente do ponto é 9/4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a fórmula do y, usando o y1, y2 e a razão menos 1/3. Então, y1 é 4, menos o menos 1/3 fica mais 1/3. O y2 é 0, então esse termo aqui zerou. 1 mais 1/3 a gente já calculou antes, deu 4/3. Então, em cima ficou 4, dividido por 4/3. Isso aqui é 4 vezes 3/4, simplifica, dá 3, segunda componente do ponto 3. E a mesma coisa para Z, onde Z1 é 1 e Z2 é 5. Então, 1 menos 1/3 fica 1 mais 1/3 vezes o Z2, que é 5, dividido pelo mesmo 4/3 de antes. Então, aqui ficou 1 mais 5/3, que a gente tem que tirar o mínimo. Qual é o mínimo aqui? É 3. Por 1 vezes 1 dá 3, mais 5, 8/3. Divisão de frações. Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 3 com 3 vai simplificar. 8 dividido por 4, 2. Então, o ponto que divide esse segmento aqui, formado por AB, na razão menos 1/3, é este ponto P. Ponto que divide um segmento de reta ao meio é o ponto onde a razão é menos 1. Vejam, distância de P1 até P é igual à distância de P até P2, ou P2 até P, menos, porque aqui eu estou no sentido contrário, esse aqui P1 até P2 até P está nesse sentido, e P2 até P está no sentido contrário. Então, é igual a menos P2P. Se eu substituir naquelas fórmulas o R por menos 1, então aqui eu vou ficar com mais x2. E lembrem que no denominador eu tinha 1 menos R. Se o R for menos 1, aqui fica mais 2. Então, essas aqui são as fórmulas do ponto médio. Faço a média das componentes x, das componentes y, das componentes z. Então, na aula de hoje, estudamos interseção de retas, reta ortogonal a duas retas e ponto que divide um segmento de reta numa dada razão. Era isso por hoje e até uma próxima aula.